Olá, olá, olá! Vamos aqui começar mais uma live no Instagram, Grupo Mulheres do Brasil. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo, isso é ótimo, né? Vamos convidar aqui vamos trazer aqui a nossa convidada, Elaine Binotto. Elaine Binotto. Agora aqui a gente tem que dar uma olhadinha. Agora aqui a gente olha sem óculos. Binotto. Ótimo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá! Tô bem, e Tudo você? jóia, graças a Deus. Ai, que Que bom bom, que que bom. deu certo fácil, hein? Foi de primeira. Verdade. Tá baixo o som, tá tudo certo para você, para os nossos Meu ouvintes som aí? tá bom, precisaria ver com o pessoal se tá tudo bem, para mim tá bem. Tudo bem aí. Se quiser esperar mais um pouquinho para o pessoal ir chegando, né? Vamos. Enquanto isso, eu vou te contar o perrengue que eu passei numa live ontem. Tava uma live maravilhosa, do nada meu celular veio lá, 15% de bateria. Tomei aquele susto. Nossa! Aí eu falei, não, eu falei assim, gente, 15%. Aí eu fui falando, pá, caiu. Mas aí eu tenho uma equipe maravilhosa, a gente conseguiu recuperar esse vídeo aí, essa live que estava maravilhosa ontem, e conseguimos subir aí, né? Que Olha aí, bom. chegou mais uma. E Aí, aí deu certo. isso Aí hoje foi já testei tudo. quando? Isso foi na outra live? Então, Isso que você falou que era... uma live que eu fiz ontem no meu perfil, lá no Resolvidaça. Eu fiz uma live ontem com uma amiga fisioterapeuta pélvica. E aí a gente acabou dando um problema lá, mas deu tudo certo, a gente conseguiu recuperar a Que live. bom, Muito que bom. boa tarde, pessoal que está chegando. Vamos lá? Eu vou me apresentar para vocês, porque vocês devem estar estranhando aqui, né? Essa mulher aqui nesse perfil do Grupo Mulheres do Brasil Barueri. Eu sou co-líder do Grupo Mulheres do Brasil Barueri no combate à violência contra as mulheres, né? Então já sabe que se precisando pode contar com a gente. E hoje eu estou aqui para fazer essa live com a Elaine Binotto, que vem trazer muita coisa boa para a gente. Eu já dei uma olhada lá no perfil dela, já estou seguindo lá no YouTube, já me inscrevi no seu Ai, eu canal e eu agradeço. vou me apresentar para vocês. O meu nome é Eliane Dourado, eu sou psicanalista, sou terapeuta de mulheres e terapeuta de casais, sou educadora sexual e eu tô aí nesse caminho aí. Eu quero transformar, eu quero restaurar relacionamentos. Eu falo que nem todo relacionamento é abusivo, apesar de ser especialista nessa área, nem todo relacionamento é abusivo. A gente consegue, às vezes, aí restaurar muitos relacionamentos e muitas mulheres, principalmente, né? Então, essa é a minha função aqui nessa vida. Função assim desafiadora, né? Mas bonita ao mesmo tempo, né? Ela tem os seus dois lados, né, Eliane? Sim, É resgatar, mas às eu amo. vezes, eu vou chamar de resgatar o amor da dor, né? Isso, exatamente. Você manja um pouco que eu sei. Eu estava vendo lá o seu perfil. Pode se apresentar. Ah, tá joia. Manjo, mas a vivência de vocês é maravilhosa, né? Eu conheci o núcleo de Barueri através do Grupo Mulheres do Brasil, de um trabalho que eu desenvolvi no Shopping Flamingo e eles estavam presentes, então recebi o convite e é com muita gratidão e honra que eu estou aqui fazendo essa parceria com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elaine Binotto, me encontra no YouTube, no Instagram, assim, com esse nome, Elaine Binotto. No caso do Instagram tem um ponto, com 2 T's. Às vezes as pessoas até falam, mas é só isso. Eu falei, minha mãe queria liquidar nome grande, que ela tinha nome grande, ela sempre teve um nome grande, ela pôs nome pequeno em mim, nas minhas irmãs, né? E aí eu conservei. E eu faço, a minha formação é de
pedagoga, na área da pedagogia. Então, trabalhei mais de 20 anos em educação. Comecei como professora de alfabetização, né? E aí fiquei uma maior parte em escola particular, tive uma experiência também nessa área em escola pública da prefeitura, e depois minha carreira mais foi para a área de gestão na coordenação pedagógica e orientação educacional. E aí foi que eu fui aprendendo a lidar com pessoas, aí fui me especializando em gestão de pessoas, e aí eram muitas palestras, muitas reuniões e tal. E quando eu me desvinculei da área da educação, eu fui para a área de mentoria e coaching, que não deixa de ser, eu brinco que você se torna uma professora mais chique, eu brinco, né? Você vai aprendendo outras ferramentas para continuar ensinando, né? E fui nessa jornada aí, me especializando na PNL, que é a programação neurolinguística, para a gente aprender a lidar com as nossas ideias, do nosso pensamento e, ao mesmo tempo, se organizar com a nossa fala, com o nosso sentimento. Parece uma coisa simples, mas ela não é tão simples de fazer para a prática, mas hoje esse know-how que eu tive em educação me ajuda muito, né? Com as técnicas, com as dinâmicas que eu vou procurar aí no nosso debate, no nosso tempinho utilizar. Atualmente eu estou migrando mais para o digital, né? Meu objetivo é lançar, já tem as lives que você falou, né? Toda quarta-feira, inclusive hoje, às 15h15, a gente tem no YouTube uma live muito legal, que tem a ver com o que você... Nossa, tem tudo a ver com o que você está falando, que é falar mal de si mesmo, pode permitir que os outros falem mal de você, né? Que às vezes a gente abre brechas para agressão, inconscientemente mesmo, né? Então, a minha intenção é dar dicas e tem um exercício muito bacana que eu procuro colocar para a pessoa já ir para a prática. Então, a minha forma é essa, de ser uma linguagem bem simples, bem prática, com dicas bem, assim, suaves, vamos dizer assim, de fácil aprendizado. E hoje eu estou muito feliz de ter alguém para me ouvir assim, cara a cara, perguntar, me Ah, eu interromper. adoro. Porque Eu professora adoro. é isso, para mim é aula, né? Eu brinco que é aula live, né? Eu gosto É, muito de... é a arte de ensinar, mas também a arte da gente aprender, né? Eu falo que, assim, a gente começa a estudar e pesquisar. Eu falo que eu sou uma pesquisadora, porque eu estou sempre pesquisando algo para trazer de inovação e acredito que você na mesma situação, né? Na mesma sintonia aí. O tema da nossa live hoje, ela é Respeito é bom e eu gosto. E eu amei esse tema, porque é bem isso que a gente precisa, né? Esse tema, respeito é bom e eu gosto, eu acho que tem tudo a ver com você. E com você não, com o grupo, né? Ele tem tudo a ver com esse grupo, tem tudo a ver com essa dinâmica eu associei com a questão da valorização, né? Quando você faz isso, quando você tem essa valorização, você ao mesmo tempo tem a gente vai descobrindo o que é se valorizar, o que é se autovalorizar, e isso é o começo, né? Esse é o começo de tudo. Eu acho que a gente vai aqui falar do respeito na medida do limite do outro, que tem muito a ver com o seu trabalho, eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho, mas a ideia é começar pelo respeito por si, né? Eu acho que a gente é o começo de tudo, né? Então, a minha ideia é trazer um pouco esse olhar para si, né? Você vai me dando aí o tom da dinâmica, Não, se você... faz todo sentido, porque a gente, assim, bem nessas frases mesmo, assim, né? Que a gente tem lá a gente recebeu a informação, não faça com os outros o que você não quer com você. E existe um limite muito tênue aí, né? Porque às vezes, no sentido de você não magoar o outro, você se magoa. Então, é aquela palavrinha tão pequena que é o não, né? E que você não diz não para o outro. Então, quando você diz não para o outro, você acaba dizendo não para você também, né?
Sabe, Eliane, é engraçado, é Elaine e Eliane, a dupla hoje, né? Eu acho que muito do que a gente faz, a gente sempre tem um olhar hoje, eu percebo na sociedade, de olhar para o outro, assim. Eu respeito, quando a gente fala em respeito, a gente tem uma tendência a exigir respeito do outro, né? Então, é como se o outro devesse algo para mim. Então, quando a gente não assume muito o que é nosso, a gente sempre acha que a gente sofre só em função do que o outro induz ao sofrimento, nesse sentido, mais ou menos. Mas muitas vezes a gente não percebe o quanto que a gente abre de brecha para o outro, na medida que a gente também não se respeita. Então, é um pouco nessa linha que eu gostaria de começar essa conversa dizendo que a minha primeira pergunta tem a ver com o título, é quem não gosta, né? Respeito é bom, eu gosto, e quem não gosta de respeito? Quem não gosta? Oi, amor? É automático essa resposta. Quem não gosta, assim, é uma resposta universal, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo precisa desse respeito e, ao mesmo tempo, eu me respeito e sou respeitada, né? Então, essa é a primeira questão que eu, né, faço. Eu sempre vou levantando o que a gente aprende que é tipo um auto-coaching, né? A gente tem que ir fazendo as perguntas para nós mesmos e respondendo na medida do possível. A gente não sabe todas as respostas, mas é muito importante que, quando a resposta para aquela pergunta é essencial, que se a gente não tiver essa resposta, que a gente busque, né? Como você, né? Busque uma ajuda, busque uma terapia, busque como se fala, um socorro de uma pessoa ajuda, de uma pessoa amiga, uma ajuda essencial, aquela ajuda prática, de alguém que vai te ouvir, de alguém que vai saber de você, além de você. Tem que ser uma pessoa de confiança. Porque, às vezes, as pessoas que a gente tem ao nosso lado, elas podem ser de confiança para nós, mas nem sempre elas são de confiança como uma boa ouvinte, vamos dizer assim, né? Às vezes ela pode utilizar daquilo que você falou contra você, né? Então é isso que eu quero dar um primeiro alerta. Aquela pessoa que é de confiança para você, ela realmente vai fazer bom uso daquilo que você falou? Porque você faz um uso terapêutico, né? Então, esse uso terapêutico, ele ele vai voltar para você de uma forma curativa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou falar até uma coisa assim que às vezes eu tomo muito cuidado em falar, que é assim: a gente sempre aprendeu a escutar pai e mãe, né? Ver os membros da família como aqueles que estão por nós, que sempre são por nós, mas nem sempre eles estão nesse lugar de ajuda, né? Então, a gente vê que, infelizmente, muitos utilizam desse papel como um lugar de desrespeito, e não de respeito. E aí, às vezes, até por uma automação, né? A gente automaticamente, pela nossa educação, quando passa por alguma coisa, ou recorre aos recursos que os nossos pais tinham, ou, de certa forma, acredita em alguns valores que os nossos pais também acreditam, e isso acaba por fazer com que a gente fique pior do que estava antes. Exatamente. Você pode dizer melhor que eu essa questão. Então, quando a gente recorre a alguns familiares, por exemplo, a gente tem que se perguntar antes: esse familiar me respeita? Ele me traz respeito? Eu me sinto respeitada com esse familiar? Ou com esse amigo? Ou com um colega? Ou com um professor?
né? Então, tem que ser com alguém em que você se sinta à vontade para conversar, para expor, às vezes, uma coisa que você acha muito feia, ou que você acha que as pessoas vão criticar demais e que você nunca abriu. Então, tem que ser alguém que te dê esse... Eu chamo esse ambiente, vamos dizer assim, de conforto emocional. Você tem É um que... nome, Oi? é um bom nome. Emocional, um bom nome. Eu chamo assim, porque quando você tem esse conforto emocional, você se sente confortável para colocar as suas emoções, né? Ou você se sente confortável para ser respeitado nas suas emoções. Uma confiança, né? Uma confiança, uma confiança. Eu acredito que você falou uma coisa muito interessante. Estabelecer um pacto de respeito é, em primeiro lugar, estabelecer um elo de confiança, Sim. né? Você E, só respeita quem você confia também, né? exatamente. E isso vem a mesma coisa assim de quando você vai conversar com alguém. Eu falo muito dessa questão da terapia, no sentido de que você vai perguntando para outras pessoas, mas às vezes você está tão assim querendo resolver um problema que você acaba envolvendo outras pessoas e busca um monte de soluções aqui e ali. Você vai pipocando soluções, cada um fala uma coisa tal, e você não sabe o que fazer. Então, nesse sentido, eu falo que você, o que você falou é verdadeiro. Traz lá a confiança, o respeito, né? Aquele conforto de você estar falando com uma pessoa em que você sente a confiança, que por mais que a gente chame aí de rede de apoio, mas tem que existir essa confiança, né? Mas principalmente essa pessoa que eu estou conversando, ela está respeitando a mim, as minhas emoções nesse momento, né? Ou ela está me criticando, é aquela questão também do que eu falo muito da régua do não julgamento, Isso. né? Perfeito. Tem uma historinha que eu lembrei agora, que era assim, que eu contava para os meus clientes, né? Que era... Eu vou tentar lembrar, porque ela é bem antiga mesmo. Foi quando eu comecei a fazer esses atendimentos nessa Tá. área, né? Que tinham 3 macaquinhos num galho, né? E 2 pessoas comentavam, né? Poxa, que interessante, os 3 macacos no mesmo galho, né? E eles estão lá, um do lado do outro, brincando um do lado do outro. Parece que até que eles estão conversando, né? Eu acho que nunca tinha visto isso. Aí a outra falava assim, nossa, mas macaco geralmente pula de galho em galho, será que eles não vão descer? Né? E aí a outra falou assim, não, 2 quiseram descer mesmo, né? E aí eu te pergunto assim, quantos ficaram no galho, Eliane? Quantos? Matematicamente, 2 desceram, um ficou, se eram 3. Perfeito. Essa era realmente a resposta que eles me davam, porque uma matemática rápida, uma lógica, vamos dizer assim, instantânea, é isso. Só que eu Sim. disse assim, 2 quiseram descer. Eles não, E um lugar. necessariamente, eles não desceram, né? Então, se 2 quiseram descer e um não quis, matematicamente, a gente conversando, né? Eu vou colocando elementos na história que vai te distraindo e você vai falar, não, Elaine, então ficou um só, porque 2 desceram. Sim. Não, 2 quiseram descer. Então, se você coloca que 2 quiseram, mas eu não dei a informação que eles desceram, mas um que não quis e ficou, nós temos os mesmos 3 macaquinhos no galho. Então, quando você quer e não age, não tem atitude de respeito para consigo mesmo, diante dos outros, para com os outros, você age igual, em tese, as pessoas que também não respeitam. Porque você quer fazer o bem, às vezes. Você quer. O outro não quer fazer o bem. Mas
as atitudes dos três são idênticas. Como é que as pessoas vão entender que você deseja fazer o bem se você não tem uma atitude de bem? Então, um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui para trabalhar, né, com o pessoal na live é: você tem atitudes de respeito ou você só quer ser respeitada, né? Porque a gente fala com a atitude. A gente fala com a atitude, a gente diz o que a gente quer com as atitudes, né? Tem até aquele ditado, não veja alguma coisa assim. Hoje está vindo um monte de coisa na minha memória. Não veja as palavras ditas, mas perceba as ações realizadas. Sim. Às vezes você fala uma coisa, você consegue verbalizar, mas o seu corpo está mostrando outra. Isso. A sua feição está mostrando uma outra coisa. Isso. E às vezes a pessoa fala muito, mas não faz nada, né? Ela fala. Quantas vezes a gente já entrou nesses engodos? Em quantas pessoas continuam dando golpe? Porque elas falam, mas elas estão ali te desrespeitando. Elas estão ali já dizendo para você que você não é nada, você não merece esse respeito. Porque quando você entra num golpe, mesmo que... eu sou burra, eu sou tonta, como é que eu não vi? Né? Então, a gente tende ainda a fazer uma autopunição pelo que a gente não observou da intenção do outro. Né? Então, essa questão de você se colocar, você ir se colocando, é um dos primeiros passos, você entender que querer ser respeitada é diferente de ter uma atitude de respeito. Né? Sim. É uma coisa bem simples, mas às vezes no dia a dia passa, né? Passa, né, Eliane? Muita coisa passa. Passa mesmo. Você me fez, a questão do respeito me fez lembrar uma situação pessoal, mas assim, não tem nada de exorbitante, eu posso falar aqui. Eu vivi uma situação familiar uns dias atrás e eu envolvi o meu marido. Aí você pode pensar assim, não, mas casamento é isso. O casamento, ele não é só isso, né? Então, assim, era uma questão que para mim, fazia todo sentido naquele momento, mas eu teria que envolver o meu marido. Então, eu perguntei para ele, eu fazendo isso com você, tá tudo bem para você? Você está confortável nessa situação? Porque eu estaria desrespeitando ele se eu não fizesse, né? E aí não tem nada a ver com algumas pessoas podem até pensar como feminismo, alguma coisa assim, e o feminismo não é isso, a gente nem precisa falar disso aqui nesse momento. Mas a questão era o respeito que ele tem por mim. Então a gente tem esse hábito de perguntar: você está confortável com essa situação? Tá tudo bem para você, né? E nesse momento ele respondeu para mim: tudo bem, tá tudo perfeito. Então, aí sim eu sabia que aquela ação que eu estava tomando estava de acordo com o que estava fazendo bem para mim e para o meu marido também. É um respeito. Você falou uma coisa assim que me fez lembrar essa pergunta, que eu pergunto isso muito para as pessoas, né? Ainda mais quando estou fazendo um trabalho, uma palestra, uma coisa assim. Porque esse conceito que eu te disse de conforto emocional, ele veio justamente dessa pergunta que você faz. Às vezes eu falo para os clientes, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, você não pode falar isso. Não, você não pode dizer isso. E a gente tem um monte de regras, né, para os outros, né? Sem, às vezes, perguntar para os outros. Então, eu pergunto justamente isso. Está confortável para você isso? Fazer isso? Eu sempre fui perguntando. E tinha pessoas que falavam assim, não, Helene, isso eu não consigo fazer. Eu espero chegar nisso um dia, mas eu não consigo fazer. Então, à medida que a gente vai se fazendo essa pergunta também, nós vamos entendendo os nossos limites, porque respeito também tem a ver com limites, né? E esse é um outro ponto que eu coloquei para destacar aqui para vocês. Quando você fala em respeito, você também olha para você e respeita os seus próprios limites? Porque quando você pergunta para o outro, está confortável para você? Você está perguntando de certa forma, isso está dentro ou fora do seu limite? Eu abusei?
Eu entrei no... sei lá, viajei, porque às vezes a gente viaja, né? A gente entra umas ideias e vai, quer fazer aquela coisa, e acha que todo mundo, metade do planeta quer fazer também. E nem sempre, né? Às vezes é só você mais dois, só você mais três. Por quê? Tem que estar confortável. A pessoa tem que ter esse conforto em fazer aquilo que você quer fazer. Isso é muito importante. Então, esse seria um outro alerta que eu vou deixar aí, dessa questão que a gente voltou, que você me resgatou esse ponto, eu já iria entrar, nessa relação muito próxima entre limite e respeito. Tá? Eu acho que isso também tem muito a ver com quando a gente fala em limite, a gente tem que falar também em respeito. E uma das questões que eu coloquei aqui é que se você passa do limite, vamos dizer assim, dos seus limites para o outro, você começa a esticar aquela corda, sabe? Você começa a fazer, tem esse outro lado também. Vou dar um passinho atrás. Tem o passar do limite no sentido ruim, não, ela passou dos limites, pô, ela é abusiva, ela nem me respeita, ela passa que nem um trator, caraca, essa mulher não olha. Então tem esse passar do limite que a gente tem que observar. O outro às vezes nem te vê, quando vai perceber, você já ficou estirado lá no chão, ele já está lá na frente. Ok, então tem esse. E tem o outro, que eu falo que é o verso. E tem o reverso, né? Tem o verso e o reverso, que é você passar do seu próprio limite. Você fazer tanto para o outro, porque você acaba respeitando até mais o que o outro deseja, mais o que o outro quer, do que o que você acredita que seja o melhor. Então, você ultrapassa do seu próprio limite, mas em função do quê? Em função do que o outro deseja. E aí você também começa a ficar mal, você começa a se sentir mal, porque de alguma forma você passou do seu limite. Né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? Porque a gente, às vezes, um outro ponto que eu coloquei aqui para trabalhar também, é que às vezes a gente se cobra muito a perfeição. E a gente acha que esse perfeccionismo não é passar dos limites, não. É o que eu quero fazer o melhor. Né? Acho que está certo passar por isso, né? E essa questão de passar dos limites, ela é válida para os gêneros, né? Uhum. Porque quando fala aí de homem, de mulher, é a mesma concepção. E essa situação de você passar do limite, você não entende que está passando, você acha que está certo, porque há tanto tempo funciona assim, né? O chamado dono ou dona da razão, né? Então, a gente acha que está correto naquele limite, mas nós estamos nos desrespeitando fazendo isso, desrespeitando o outro, que geralmente, trazendo aí para a minha temática, geralmente é um parceiro ou uma parceira, né? E você trazer de volta aquele respeito, aquele limite, tem que ser na unha. Isso, porque aí é aquilo que eu falei, como você deixou passar, ele foi além. Então, vamos supor que você tem aí sei lá, tá aqui uma régua, né? E a pessoa tinha aqui, só até aqui essa marquinha, né? Então, se você tivesse aqui uma porteirinha, você ia falar, não, dessa porteira para cá, não. O limite é aqui. Mas quando você abre a porteira, o céu é o limite, né? Porque você pode ir, vamos falando em limite, né? O céu é o limite. Porque você não tem mais controle, certo? Só que para você trazer essa pessoa, ou uma situação, uma família, um grupo, seja lá o que for, para cá novamente, você vai ter que localizar onde ela está. Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar na pontinha, mas ela pode estar tão longe, que você não consegue mais resgatar. Né? Então, esse realmente é um perigo. Porque se você faz isso numa relação que você zela,
Se você faz isso num ambiente que você, no fundo, estima muito, gosta muito, você está pondo em risco aquela relação amorosa, aquela relação de respeito, aquela relação de estabelecer valores, tudo isso se perde junto, né? O respeito é uma característica muito, como ela é universal, você mesmo começou falando isso, né? Pô, Elaine, quando eu penso numa resposta, para mim é óbvio, todo mundo quer receber. Como ela é meio universal, todo mundo tem isso em conta, de um jeito ou de outro, né? Verdade. E quando você perde, você, de certa forma, perde a regra, você perde o valor, você perde o princípio, né? Então, você perde muita coisa para conseguir resgatar de novo, né? Muita coisa você vai perdendo com essa falta de limite, né? E se você me permite, eu vou fazer também uma observação que eu coloquei aqui para falar para vocês, que são as chamadas brincadeiras, sabe? Brincadeirinhas, brincadeiras bobas, brincadeiras fora de hora. Ah, ele é assim, ele gosta de brincar, vai lá e empurra a pessoa no lago. Não, não, ele é assim, ele gosta de dar susto, vai lá e puxa a cadeira. Não, mas é o jeito dele, ele é espalhafatoso, vai lá e entra numa festa gritando, e aí, tomou banho hoje? Nossa, essas brincadeiras fazem tanto estardalhaço na vida das Pois é. pessoas, né? E elas são tão permissivas, né? Porque ela vem, gente, tem que tomar muito cuidado, porque ela vem com uma capa de presente chamada assim, brincadeira. Ela vem com aquela proposta de fazer você rir, de ser engraçado. E quando você tira isso, muitas vezes nas escolas, a gente chama de bullying, né? Que não tem nada de engraçado. Aí, quando é mais adulto, a gente pode chamar de exposição, né? De humilhação. Então, eu vou colocar aqui um princípio bem simples, que aí é essas dinâmicas, né, que eu falo para vocês se atentarem. Então, eu sempre falo, quem puder, pega lápis e caneta para anotar. Eu acho que essas coisas que a gente vai falando, claro que pode rever, né, a live, mas eu vou colocar um princípio bem simples. Quando alguém fizer uma brincadeira e você não se sentir, vamos usar a palavra do dia hoje, confortável, né, com essa brincadeira, você vai se perguntar, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a deixar, a ser condescendente, que ela não sabe se ela está certa ou errada em achar aquilo bom ou ruim, né? Então, você vai se perguntar, vai fazer uma primeira pergunta. Você vai fazer como se colocasse aquela situação numa sala. Então, a pessoa que brincou e a brincadeira numa sala, num ambiente. Você vai sair... Vou falar até uma coisa meio estranha, mas sabe aqueles filmes quando a gente vê um criminoso na polícia, que ele fica numa salinha lá, na mesinha, e alguém fica atrás do vidro olhando, e a pessoa não sabe que tem alguém ali olhando, mas, né? Você vai fazer como se fosse essa pequena sala. O réu que brincou vai ficar lá naquela mesinha, ou naquele contexto, se for uma festa, naquela festa, se for uma sala, se for um ambiente de trabalho, onde quer que seja, e você vai ficar atrás daquele vidro transparente. E você vai olhar aquela brincadeira como se não fosse para você. Visualiza a pessoa entrando. Vamos colocar essa brincadeira aí. Essa pessoa entrando, ela entra numa festa, ela olha você e ela pergunta bem alto: e aí, tomou banho hoje? Porque ontem eu falei com você, até meia-noite você não tinha tomado ainda, hein? E aí você vai ver você. Como é que você reagiu? Você ficou indignada? Pô, eu não tinha tomado, porque eu estava arrumando as coisas para aniversário. Outra coisa, meia-noite não é hora de ninguém falar com ninguém. Pô, se ele sabe que é meu aniversário, se ele viu que eu não tomei banho por causa disso, mais um motivo para ele considerar. Aí você vai se fazer as perguntas como se fosse uma pessoa e não você. E vai ver o que aquilo causa em você. E aí chegamos no ponto. Se você está vendo essa cena e aquilo causa indignação, não
não foi brincadeira, porque na brincadeira a gente faz o quê? Quando o palhaço ou um ator brinca, ele faz o quê? Ele faz as pessoas rirem. Quando não é brincadeira, você não ri. E se você ficou triste ou indignado, com raiva, que não foi brincadeira para você. Pode ter sido para todo mundo que riu, mas para você não. Incomodou, não foi brincadeira. Ponto. Oi? Cortou. Se te incomodou, não foi uma brincadeira, né? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Incomodou não é brincadeira. Então eu costumo utilizar a seguinte pergunta. Eu vou agregar essa tua pergunta, que eu acho muito legal. Então a gente pode até anotar essa primeira pergunta. Incomodou? Se incomodou, não foi uma brincadeira. Ela trouxe um incômodo, já é algo negativo. A segunda pergunta que eu vou colocar depois dessa. Você sorriu? Porque a gente sorri quando a gente está contente, quando a gente está feliz, quando a gente acha que, pô, o cara é safo, mas ele é danado, né? Porque às vezes você pode até criar um clima com essa pessoa de, não tomei banho. Sabe por quê? Porque eu estava esperando você tomar, eu ia depois, como você não tomou, eu acabei não tomando. Sabe? Às vezes tem gente que faz esse tipo de brincadeira, né? Então, tudo bem, você sorriu, você achou que o cara quis te cutucar, mas é porque vocês brincam de cutucar e fica nisso mesmo e acabou, e a coisa passa, e né, vocês têm essa rusguinha mais saudável? Ok. Agora, não tem, você nunca deu essa intimidade, você não tem esse tipo. Então, tem que parar para pensar o que você está permitindo, né? Então, eu levantei esse ponto porque às vezes é uma coisa tão boba e as pessoas, eu vejo gente assim, fazendo umas brincadeiras tão. Eu paro e falo assim: meu Deus, se a pessoa soubesse o que ela está falando, assim, se tivesse assim um tradutor de emoções ali, eu acho que ela repensaria, né? Eu trago isso para na terapia, com os relacionamentos, é como você se sentiu quando ele ou ela falou isso, ou tomou essa atitude. É como você se sentiu. Porque nisso eu trago uma outra observação. Você conseguiu, naquele momento que você se sentiu constrangido, ou constrangida que seja, você conseguiu falar para a pessoa o quanto aquilo te Quando te magoou, afetou, te afetou, você conseguiu falar, porque muitas vezes a pessoa ela sorri porque ficou sem graça, mas ela não consegue verbalizar isso para a pessoa que ofendeu. isso, e guarda. E guarda, guarda, E às guarda. vezes vai soltar, sabe-se lá como, né, Eliane? De que forma, Exatamente. né? O corpo fala, né? O corpo vai responder. Então, eu acredito que, juntamente com isso que você falou, eu vou destacar um outro ponto que eu separei aqui para vocês, que é o seguinte: toda atitude de evolução no comportamento, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, é um exercício. Às vezes as pessoas acham que elas podem mudar do dia para a noite, da água para o vinho, mas nem Jesus, né? Meio que fez isso da água para o vinho. Ele demorou lá um tempo para entender o que era água, que era vinho, que era pão, que era peixe, enfim. E aquela coisa em que as pessoas ficam buscando soluções mágicas, né? Pô, eu vou falar com a Eliane. Não, ela vai, eu vou sair de lá, eu tenho certeza que eu sair mudado, meu relacionamento vai estar resolvido, graças a Deus. E agora posso dizer para todo mundo que eu estou fazendo terapia, viu, gente? Estou fazendo terapia, tá? Nossa, mas você quase bateu naquele homem outro dia. Mas eu estou fazendo terapia. E, sabe, estou fazendo terapia. Como se isso justificasse muita coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que tudo é uma prática, é um exercício. Você melhorar é um exercício também. Aprender a andar de bicicleta também é uma prática que você tem que desenvolver. Se você quer fazer uma atividade diferente, aprender a jogar tênis, você também tem que fazer um exercício, tem que praticar os fundamentos do tênis. E não é diferente quando a gente quer aprender um comportamento novo, ter uma atitude melhor, a gente também tem que ter esse conceito de desenvolvimento.
Ele não Sim. vem pronto, ele é desenvolvido. Né? Isso daí é um Processo, né? Tem que passar, se permitir passar pelo processo. A Paula falou, é importante também verbalizar. Isso mesmo, Paula, a gente precisa perfeito, ver. E o perfeito. verbalizar não significa você esbravejar, Sim, sim, né? Também é bem diferente. Então, assim, você mostrar para a pessoa o quanto você se sentiu ofendida, irritada ou magoada, muitas vezes magoa algumas marcou. brincadeiras, Isso. e você falar agora, né? Muitas pessoas não têm essa, não se permite falar para a pessoa, olha, eu me senti dessa forma quando você fez isso, né? Sim, eu acredito que quando a gente consegue verbalizar, a gente já está quase, quase no processo de cura, porque pelo menos aquilo que estava dentro, você, só o fato de você conseguir colocar fora já é curativo para mim, sabe? A forma é que depois aí os terapeutas vão nos ajudando a melhorar, mas isso é curativo, né? Eu acredito que isso é terapêutico. Né? E eu coloquei aqui um destaque que eu chamo de, numa brincadeira de moral da história, né? Desse trabalho, do que para mim é importante nos livros infantis antigamente tinha sempre a moral da história, né? Era interessante porque E a você história. volta, né, para aquilo que é essencial. E para mim, nessa questão de respeito, quando você fala em respeito, você tem que respeitar basicamente dois pilares, né? Quem quiser, vá anotando aí, dois pilares. O primeiro é o seu limite. Que quando você fala de respeito, a gente já trabalhou aqui, né? Você entender que você tem um limite e que o outro tem um limite ajuda muito nessa questão de você colocar aí uma divisa entre aquele famoso que é meu, que é seu, eu não entro no que é do outro, eu respeito até o momento que o outro se sente desrespeitado. Então, isso é o primeiro pilar. Você considerar nesse conceito mais alto de respeito o que é ter limite. O segundo ponto que eu coloco nessa questão de respeito é o seu desejo. Então, a gente vai trabalhar com limite de um lado e desejo do outro. Você está ajudando, mas você deseja de fato ajudar? Não, eu desejo ajudar, só que eu não gosto de fazer essa ajuda. Eu não gosto de ajudar, de repente, velhinho. Eu gosto de ajudar criança. Eu não gosto de ajudar doente. Eu gosto de ajudar, sei lá, pessoas que estão morando numa condição difícil, desafiadora. Ela é ajuda. Só que aquilo está de acordo com o seu desejo, ou você não respeita o seu desejo, coloca ele abafadinho em função do que o outro acha que você deveria fazer. E a gente vai abafando muitos desejos ao longo da vida, porque eu acredito que quando você vai resgatar, né, um relacionamento, você também resgata os desejos, os sonhos, o que aquela pessoa gostaria que ela fosse, o que ela sonhou quando ela começou a namorar, quando ela conheceu. Então, ali tem embutido alguns desejos, alguns sonhos que foram abafados, mas eles não morrem. Pô, passados ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho. Paula, exatamente. Não se sentir culpada, né? Não se sentir culpada Perfeito. por. Essa questão do respeito, ela valeria até. O assunto até rende, né? Porque a gente já falou que assim, é tão assim. Geralmente, quando os casais chegam com a sua queixa, tudo, e o que você falou foi pontual, porque as pessoas pensam, mas eu estou fazendo terapia, eu vou melhorar tudo. E não. Outro dia, uma cliente falou assim para mim, mas em quanto tempo eu fico boa? Não tem isso, né? É lógico que tem que ter uma confiança, né? É lógico que você não vai ficar fazendo terapia a vida inteira. Sim, sim. Depois do tempo que você ficava lá sentadinha no divã, e Horas. que assim, você ficar horas e horas e horas, não funciona, as coisas não funcionam Mas dessa forma, né? Mas você precisa confiar. Você precisa confiar e muito mais do que você, não só confiar, de você ficar pegando uma coisinha aqui, uma outra ali, que a gente já falou disso, é você achar um santo para rezar, né?
de quem que eu vou ouvir conselhos, ou sei lá, para quem que eu vou fazer? Perfeito. Ok, é aqui que eu vou ficar e confiar no processo. É perfeito o que você falou, e você diz assim, essa questão acho que foi uma pessoa que falou assim, não pode se sentir culpada, né? Pode ser Não culpada. se sentir culpada. E eu acho que a questão da confiança ajuda muito a não se sentir culpada, como você falou. E nessa linha, eu separei aqui eu chamo de exercício, né? Brincando um exercício da professora, mas uma coisa muito simples, que é quando você se sente muito pressionada, muito culpada, muito cobrada, né? Que é aquilo que a gente fala de achar que você tem que ser perfeito, fazer tudo com aquela perfeccionismo, né? Eu costumo indicar uma ferramenta bem simples. Ela é simples para falar, mas não é simples para executar, que são as pausas. Então eu falo Ai, assim, dê pausas. Mas Elaine, o povo fala assim, eu não tenho condição de ficar tirando férias. Eu não tenho condição de ficar tirando férias. Você acha que eu sou o quê? Que sou rico, tenho dinheiro, toda hora eu posso parar, posso ir para o litoral, posso ir, não sei, na casa do meu tio lá no interior. Então, não é isso, né? É uma coisa bem mais simples, mas que ela vai cortar aquele processo ou de culpa, ou de muita pressão, ou de muita raiva que você está vivendo. A pausa pode ser coisas bem simples. Eu separei até alguns exemplos aqui para vocês. A pausa pode ser. eu adoro essas coisas. Vou anotar tudo depois quando a gente terminar de fazer a live. Eu vou fazer a live de novo, vou anotar tudo ali. Pode anotar, porque são recursos que as pessoas às vezes têm à sua mão e não utilizam. Por exemplo, Verdade. primeira pausa que eu separei aqui: 15 minutos de descanso. Está à sua mão? Está. 15 minutos. Não consigo descansar, Elaine, estou trabalhando, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma música. Põe uma música, um foninho, uma música que você gosta. É uma pausa? É. Uma outra pausa que eu coloquei também assim. Medite 5 minutos. Se der hoje no final, se der tempo, eu programei uma meditação aqui de 5 minutinhos. Legal, eu consigo te falar, porque eu amo meditação. Medito todos os dias. Então, tá bom. Então, a gente dá uma pausa para fazer a meditação, que eu chamo de meditação minuto, que é aquela coisa quase para quem é acelerado, né? Uma outra pausa que eu coloquei aqui, veja um filme que você gosta. Né? Ah, mas eu gosto de ver um filme muito antigo, então reveja um filme que você gosta. São coisas simples, né? Mais uma pausa, respire fundo 7 vezes. Respire fundo 7 vezes. Isso daí está ao alcance de todos. Você pode fazer em qualquer momento. Prestando atenção quanto ela está respirando, quanto ela está usando do corpo dela, né? Isso. Porque no que ela vai respirando, ela vai ficando atenta, focando a atenção dela nesse fluxo da respiração, é o que basta, às vezes, para o seu cérebro não continuar pilhando você, mandando aquela adrenalina para você ir lá e falar algo que você vai se arrepender muito. Né? Então, eu acredito que são situações simples, a gente poderia ficar aqui falando mais 10 mil pausas, mas a importância da pausa é você reconhecer que ela pode ser feita de maneira prática e simples em qualquer ambiente local, desde que ela seja uma pausa para você. Porque às vezes alguém vai escutar a música, fica mais pilhado com o tipo de música do que com outra situação. Tem gente que gosta de correr. Correr para ele é uma pausa. Não, vou correr. É uma pausa. É um momento. E correr para mim já é um sacrifício. Poxa, pausa para mim é que nem o Garfield. Você deita e fica, né? Para mim, pausa é aquilo, né? Mas para outra pessoa que é mais acelerada, pausa não é. Entende? Então, eu acho que essa questão das pausas, ela pode
evitar muito arrependimento. Muito. Muito. Evitar estresse, evita Muito. muita coisa. Muita coisa. Eu, em 2022, desculpa, eu te cortei, você já terminou aí? Terminei. Depois que você falar, eu vou para a meditação rápida. Minuto. Eu fiz o ano passado, eu me descobri TDAH. E fez tudo Muito muito sentido. sentido. Muito sentido. Todo sentido. Aliás, acho que todo mundo fala isso. Nossa, fez muito sentido. E assim, então eu descobri como eu funciono, né? Você. Como eu funciono amanhã, eu fui descobrindo como eu funciono no meu trabalho e tal. Então eu tenho um ritual, eu chamo de ritual, meu ritual da manhã, eu tenho que fazer a minha leitura, eu tenho que meditar, eu tenho que praticar a minha religiosidade, e faço o meu exercício. O meu momento é o me time, né? Eu consigo fazer dessa forma. Essa lista, para mim, de funções, essa lista de coisas, digamos assim, ela funciona para mim. Então, eu entendi como que eu funciono. Então, quando eu vou. É a mesma coisa quando você fala assim, mas por que eu vou meditar? Eu não tenho tempo, como você falou, né? Mas tem tantas meditações pequenas, a Elaine vai trazer isso para a gente agora. Assim, começa a praticar. Eu não gosto, eu não me dou bem com isso, isso não é para mim. Tenta. É o simples ato de tentar, né? Perfeito. E faz. Perfeito. Você falou, vou só fazer uma observação antes, que você falou do TDAH. Uhum. É muito importante as pessoas entenderem, eu vi muito isso na escola, que TDAH não é uma coisa tão simples de você dar um laudo. Você vê, olha, Liane é psicóloga, quanto tempo já trabalha na área e disse assim para mim, recentemente eu fui descobrir que eu tenho TDAH. E às vezes as pessoas têm essa outra, déficit de atenção, bom, tem tanta coisa que a gente pode ter e não sabem porque vão normatizando alguns comportamentos como se fossem seus, é o jeito dele. Então, a gente tem que entender que também para você chegar a essa conclusão, você pode ter que demorar. É aquela ideia do processo, do aprender, do exercício. Você tem que pesquisar. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente vê também muita gente falando, não, esse comportamento desse garoto aqui é TDAH, ele é muito elétrico. E a gente vê pessoas que não foram nem avaliadas direito para ter esse laudo. Então, eu acho muito importante esse teu depoimento, porque você é prova viva de que Sim. ele veio quando você já tinha maturidade para reconhecer alguns comportamentos que poderiam ser ajustados com todo o conhecimento que você tem na área. Né? Então, gente, voltando, como é que a gente pode se culpar por determinadas situações, se culpar por coisas que você deveria fazer e não fez, se a vida da gente também vai normatizando certos comportamentos e isso vai ficando normal. Então, realmente, voltando lá e indo para a meditação, nós temos que ter essa pausa, esse olhar para si, para que você possa ter essas respostas ou achar quem te dê. Tá ok? Verdade. Ok. Só uma pausinha para você voltar aí já para a meditação. A Paula falou incrível, recentemente ouvindo muitas pessoas falarem exatamente sobre isso. Descobrir, depois de anos, e até pessoas mais velhas descobrir algum distúrbio, alguma coisa, enfim. Mas eu me fez tanto sentido nesse momento, que eu me senti bem, sabe? Eu falei, putz, sabe, caiu aquela ficha, eu falei, nossa, era só isso. Eu não fiz disso um problema, né? Fez uma solução até. Foi uma solução. Para mim foi uma solução, eu me adaptei. Então, assim, eu tenho que fazer esse ritual, eu acordo no meu horário, eu faço as minhas coisinhas ali, é o meu Tá momento. certo. E aí Perfeito. tudo faz sentido. Perfeito. Eu acho que a meditação, ela foi um recurso terapêutico, né, para você. Então, a gente tem que entender que a meditação ela tem várias finalidades. Eu separei uma rapidinha aqui
para que vocês consigam aplicar isso na prática. Eu trabalho muito essa questão. Quem quiser pode ir lá no YouTube, Elaine Binotto. Tem algumas lives antigas que eu estou recolocando no YouTube que eles tinham, que essas lives tinham já meditação variada, de várias formas. Agora, nessas novas lives, eu estou retomando de uma forma bem pontual, de acordo com o que a gente vai desenvolvendo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir para todo mundo ficar bem relaxado, né? Na cadeira, onde estiver. Eu vou colocar aqui uma musiquinha bem leve. Aí você vê, Eliane, se você está conseguindo ouvir, me fala. Aumentar um pouquinho. Dá para ouvir? Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de modo relaxado, descruzarem pernas, braços, deixarem os olhos também relaxados, verificarem se vocês não estão apertando, de repente, os dentes, a língua, o maxilar, as mãos. Se o pescoço e o ombro não está tenso, então solta os braços, pernas. E aí você vai lentamente respirando pelo nariz, lentamente, e vai soltando pelo nariz. Respirando pelo nariz, soltando pelo nariz. Se você se sentir mais confortável, você pode fazer isso respirando pelo nariz e soltando pela boca. Continue. E agora você vai respirar, inspirar em 3 tempos, segurar em 3 tempos e soltar em 3 tempos. Então vamos inspirar. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3. Novamente, segura, inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3. Vamos fazer mais 2 vezes esse movimento. Inspira, segura, solta, inspira, segura, solta. Nesse momento você vai imaginar uma situação, uma cena em que você se vê muito feliz, muito feliz. Não importa a idade, não importa o local, não importa com quem você está. Eu só quero que você se veja nessa situação. Veja como você está, se você está sorrindo, se você está alegre. Veja se você está em paz. Veja se você anda, se corre. Veja se você está falando com alguém. E agora perceba o que você sente. O que você sente? Traga essa emoção, essa alegria, essa felicidade. Como se o seu coração estivesse sorrindo. Sinta essa emoção. Essa emoção te contagia. Ela é sua, partiu de você. E agora você vai pedir para ela voltar. Na medida que ela vai voltando, essa emoção vai descendo por todo o seu corpo, vai relaxando. E é como se você realmente sentisse um sentimento de paz, de felicidade. Peça para essa emoção ir até o seu coração. E ela vai se concentrar aí. Daí ela vai sair para você e sair para o mundo. Ela é sua. Você tem o direito e o poder em cima dela. Ela é sua e nunca mais sairá da onde você colocou. Agradeça a oportunidade de sentir isso e vá aos poucos voltando, respirando, sentindo o ambiente e abrindo os olhos. Peço para toda vez que vocês estiverem com algum momento difícil na vida de vocês, uma tristeza, uma mágoa, uma raiva, façam esse exercício tão simples. A gente usou pouquíssimos minutos para fazer. E a emoção, ela foi sentida porque ela é sua, você viveu essa emoção. E resgatando essa felicidade, ela tende a deixar o seu dia ainda melhor. É isso aí.
Maravilhoso, Elaine. Foi maravilhoso esse bate-papo. A gente tem muita coisa para trocar, né? A gente podia até pensar em fazer algo mais futuramente. Podemos. Vamos conversar. Exatamente. Eu vou deixar essa live salva para vocês assistirem, usufruírem de tudo que a gente falou aqui e principalmente dessa meditação maravilhosa que faz muito sentido. Então, para quem não tem o hábito de meditar, para quem não acha que é para você, apenas tenta, dá um voto de confiança para nós, vai lá e faz, né? Não é isso? Experimenta, porque a meditação é uma... Exatamente. Ficou mudo aí. Exatamente. E vou deixar aqui Bom, o convite para quem quiser hoje, ainda às 15h15 eu vou estar no YouTube, Elaine Binotto, falando sobre o fato de você falar mal de si mesmo, tá? Toda quarta-feira a gente tem feito uma live gratuita, fica aí o convite para vocês me seguirem, ou ir lá no Instagram, elaine.binotto. Foi um prazer, uma alegria, e espero que vocês tenham tido um pouco dessa felicidade que eu falei na meditação, que eu tive também. maravilhoso. Gente, para quem quiser me achar, eu estou no Instagram, @resolvidaça, e também no YouTube, no podcast, vocês vão me achar. Me achando no Instagram, vocês me acham em todos os lugares Todos os também. lugares, isso Muito mesmo. muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Elaine, um super beijo para você, um Gratidão, beijo para sua eu que agradeço. equipe aí. Obrigada, querida. Tudo de Até bom mais. para vocês. Até mais. Tchau, tchau.